Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre vírus e doenças associadas. É o primeiro capítulo do segundo ano do ensino médio, da segunda série do ensino médio, que tem uma real chance de cair no vestibular, né? E é uma matéria recorrente, já que nos últimos anos nós estamos tratando de assuntos como, por exemplo, o vírus ebola, o vírus da dengue, a dengue. Então, as doenças associadas, né, as viroses, que são causadas pelos vírus, são muito recorrentes às provas, aos vestibulares, e nós precisamos trabalhar com essa ideia nesse momento. Primeiramente, nós vamos falar das características gerais dos vírus. Os vírus são organismos acelulares. Eles não possuem células, portanto, não possuem organização celular complexa. Os animais, né, os seres vivos, os fungos, as algas, os seres vivos em geral, possuem uma organização celular complexa, com metabolismo, reações químicas acontecendo, se reproduzindo, crescendo, se alimentando. E os vírus é um caso à parte. Eles não têm nada disso, eles não têm essas reações anabólicas, catabólicas, eles não têm metabolismo. Os vírus simplesmente são definidos como um amontoado proteico com um tipo de ácido nucleico, ou seja, é proteína com ácido nucleico, DNA ou RNA. Então você tem vírus de DNA, você tem vírus que podem ter RNA, esses vírus podem ter uma fita dupla de RNA, podem ter uma fita simples de DNA, então eles se diferem bem dos demais seres vivos. Eles são acelulares, portanto eles não possuem metabolismo próprio, não fazem reações químicas fora de células. Os vírus não são nada mesmo, fora de uma célula, eles não são nada. Por isso os vírus são considerados, por exemplo, parasitas intracelulares obrigatórios, porque os vírus só conseguem sobreviver dentro de uma célula, dentro de um hospedeiro. Por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só conseguem sobreviver dentro de uma outra célula. Os vírus possuem o que nós chamamos de capsídio, é o envelope proteico do vírus, ou seja, é a proteína, né, que envolve o vírus. Esse capsídio, a proteína, pode estar envolta ou não por um envelope lipídico, né, de lipoproteínas, proteínas e lipídios. O vírus pode ser de DNA ou RNA. E lembre-se sempre, o vírus não possui metabolismo próprio. Toda a energia que utilizam provém da célula hospedeira, ou seja, vem da célula que vai fornecer as substâncias orgânicas e inorgânicas, o DNA, o RNA, os ribossomos. A célula vai emprestar todas as suas organelas para que o vírus trabalhe com essas organelas e consiga se reproduzir, formar novos vírus e assim infectar mais células e cada vez mais células. Lembrando também que os vírus são altamente específicos, possuem um alto grau de especificidade. Os vírus só atacam determinado tipo de célula. Exemplo, o vírus da AIDS só ataca os linfócitos do sistema imunitário. Então ele passa pelo tecido epitelial, passa pelo tecido conjuntivo, passa por vários tecidos, tecido adiposo, mas ele não adere a nenhuma dessas células. Ele vai atacar direto o linfócito TCD4, que é a base do sistema imunitário de defesa do corpo humano, por exemplo. Portanto, os vírus têm um alto grau de especificidade, uma característica gigantesca dos vírus. Você tem vírus de vários tamanhos, mas no geral, os maiores vírus que nós temos, os grandes vírus, são vírus de cerca de 300 nanômetros. Tá? Esses vírus de 300 nanômetros são os vírus maiores que nós temos, como por exemplo esse aqui, ó, que é o vírus, por exemplo, que causa a varíola. É um vírus que pode ser enxergado até mesmo por microscópio óptico, porque ele é bem grandinho. Agora observe que você também tem vírus bem pequenininhos, olha, 24 nanômetros, 20 nanômetros. Então, no geral, os vírus são partículas bem pequenas. Olha aqui, em comparação, um vírus, olha aqui, o nome desse vírus é o bacteriófago, ele ataca as bactérias, ele tem apenas 225 nanômetros, enquanto uma bactéria tem cerca de 1000 nanômetros. A Escherichia coli. A hemácia, por exemplo, tem 10.000 nanômetros, a célula do tecido sanguíneo.
Então, os vírus, em geral, em comparação com as demais células, é uma partícula bem minúscula, bem pequena. Os vírus são organismos vivos? E aí tem essa pergunta que sempre tangencia, sempre é perguntada e questionada aos estudiosos. Bem, nós não consideramos o vírus vivo atualmente, os vivos atuais, porque os vírus não possuem células, não fazem reações metabólicas, não têm metabolismo próprio. Fora da célula, os vírus não fazem nada, eles são inertes, inofensivos. Porém, quando eles conseguem penetrar uma célula, aí sim eles vão conseguir utilizar todo o maquinário daquela célula para produzir aquilo que ele precisa. Vamos entender o vírus então, né? Como, por exemplo, um ladrão. Os funcionários de uma fábrica fecham a fábrica, né, por volta das 6 horas, por exemplo, da tarde. E à noitinha o vírus vai lá, invade a fábrica e utiliza o maquinário da fábrica para produzir aquilo que ele quer. Da mesma forma, de forma análoga, ele faz com a célula. Ele invade a célula, utiliza as organelas celulares para produzir novos vírus, novas partículas virais, e aí ele vai embora daquela célula, podendo destruir ou não aquela célula. Por isso, no geral, os vírus não são considerados seres vivos, por não possuírem células nem organização corporal complexa. No geral, os vírus não são considerados seres vivos. A palavra vírion é a mesma coisa que o vírus, proteínas e ácidos nucleicos. Só que o vírion é o vírus fora da célula. Então, o vírus fora da célula recebe o nome de vírion. Vírion é o capsídeo e o ácido nucleico, a mesma coisa que o vírus. E olha aqui, observe que você tem vários formatos de vírus. Olha o vírus da gripe aqui. Olha o vírus da gripe. Observe que ele tem o capsídeo, RNA, o vírus da gripe, e ele ainda tem o envelope lipoproteico. Olha aqui o bacteriófago, porque ele fagocita, né, se alimenta de bactérias. O vírus adenovírus e o vírus do tabaco. Então, observe que nós temos vários tipos, várias formas de vírus. Não precisa se concentrar nisso, não. Né? Aí está falando que o vírus ele consegue esse envelope lipídico quando ele é exocitado para fora da célula hospedeira. Quando ele sai da célula hospedeira, ele leva um pedacinho da membrana plasmática, entre aspas, dessa célula, que é o envelope membranoso. Esse pedacinho, né, da membrana, esse envelope que ele leva, é como se fosse a chave para que ele volte para aquela célula novamente infectá-la. Por isso que os vírus têm um alto grau de especificidade, eles são muito específicos em relação às células que eles vão infectar, por causa desse envelope lipídico, desse envelope membranoso. Existem vírus, então, envelopados e existem vírus não envelopados. Os envelopados possuem o envelope lipídico, os não envelopados não possuem envelope lipídico. Ok? Por exemplo, o vírus da gripe é um exemplo de vírus envelopado. Observe que o vírus do mosaico do tabaco e o adenovírus são exemplos de vírus não envelopados. Onde o vírus ataca? Que animal que o vírus ataca? O vírus, na verdade, ele ataca vários seres vivos. Protozoários, reino protista, fungo, né, o reino fundi, bactéria, reino monera, vegetais, animais. Então os vírus eles atacam praticamente todos os seres vivos. Todos os outros seres vivos podem ser atacados, infectados pelos vírus. Por exemplo, os vírus que infectam os vegetais, né, são reprodução viral. O vírus só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. Realmente é aquilo que nós já estávamos comentando. Os vírus não têm poder nenhum de se reproduzir fora da célula. Por isso ele não é considerado ser vivo, ele depende muito dessa célula. Fora da célula, o vírus não vai viver. Dentro da célula, ele penetra, ele trabalha e ele se reproduz. O ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Ou seja, com apenas o ácido nucleico dele e as partes que compõem o vírus,
ele não consegue produzir nada e fazer nada. Então ele tem que entrar na célula e, com a ajuda do ácido nucleico da célula hospedeira, conseguir completar o seu ácido nucleico para poder gerar, então, as suas proteínas e seus outros ácidos nucleicos que vão compor os novos vírus. Então, para se reproduzir, os vírus necessitam do metabolismo das células hospedeiras, dos animais, dos vegetais, dos fungos, seja o que for, mas eles não se reproduzem fora da célula de um hospedeiro. Existem dois tipos de ciclo que estão envolvidos na reprodução de um vírus. E aí o maior exemplo é o bacteriófago. Qualquer questão, qualquer livro, qualquer professor vai dar como exemplo bacteriófago e tratar de dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então os vírus podem realizar esses dois ciclos. Olha aí o ciclo lítico. Observe que o bacteriófago ele apenas vai aderir à parede bacteriana da bactéria, vai introduzir o seu material genético, que é o DNA sendo expelido aqui, ó, pelo vírus, pelo bacteriófago. O DNA que ele colocou na célula vai determinar a síntese de várias partículas proteicas, vários componentes de novos vírus. Esses vírus vão maturar, vão crescer dentro dessa célula, vão se reorganizar no interior dessa bactéria. E no final vai acontecer o que nós chamamos de lise. Por isso, ciclo lítico, porque vai haver a quebra, a morte daquela bactéria, a morte daquela célula hospedeira, para que os vírus saiam livremente para infectar novas células e reiniciar todo esse ciclo novamente. Esse é o ciclo lítico. Simplesmente vocês têm que entender que o DNA vai entrar na bactéria, vai determinar a formação de novas partículas virais, novos componentes virais. Os vírus vão crescer, vão se organizar e maturar no interior daquela bactéria, daquela célula, e no final vai matar aquela célula, porque eles vão se reproduzir, então eles vão sair daquela célula matando, lisando aquela célula. O outro ciclo é o ciclo lisogênico. Ele é bem parecido com o ciclo lítico, mas ele tem um detalhe bem diferente, bem importante. Nesse caso, olha aqui, observe, o bacteriófago ele vai aderir à parede bacteriana, no caso, ele vai inserir o seu DNA, olha aqui, o seu DNA, o seu ácido nucleico, juntamente ao ácido nucleico da bactéria. Observem aqui, ó, o ácido nucleico dele foi integrando ao DNA da bactéria, e aqui agora o genoma do vírus, o genoma viral, está integrado no genoma da bactéria, nos plasmídeos bacterianos, aquelas moléculas circulares de DNA que tem na célula procariota. Posteriormente, quando esse DNA vai se integrar na célula, a célula, ou seja, a bactéria, vai continuar o seu metabolismo normalmente. Nada vai acontecer com essa bactéria. Ela vai continuar aqui, no caso, se dividindo, ou seja, olha aqui, fazendo o processo de cisseparidade, conjugação, a divisão bacteriana, originando duas novas células idênticas, porque ela fez aqui uma reprodução assexuada, e aí formou duas novas células idênticas que possuem um genoma viral com essas células. Ou seja, na verdade o vírus está modificando geneticamente aquela bactéria, aquela célula. Ele está apenas inserindo o seu genoma viral, que vai se incluir ao DNA daquela bactéria, que vai começar a se dividir, a se multiplicar, dando origem às novas bactérias que possuem esse genoma viral, que possuem esses genes. Basicamente agora, você tem a diferença entre ciclo lítico e lisogênico. Você tem que gravar que o ciclo lítico vai terminar com a lise. A célula é quebrada, lisada, destruída para que haja reprodução viral. Observe aqui, ó, onde está o mouse, de que a célula está sendo lisada, está sendo destruída para que os novos vírus possam infectar novas células. Observe que o ciclo lítico acontece a lise no final. Então, olha, o fago, ou seja, o bacteriófago, introduz o seu DNA vai ordenar a formação de novas partículas virais que vão maturar e crescer e depois matar essa célula.
No caso do ciclo lisogênico, o DNA vai se integrar ao DNA bacteriano e a célula vai se dividir e continuar sua vida normalmente. Em algum momento da vida dessa célula, por exemplo, dessa bactéria, ela pode vir a formar o ciclo lítico. O genoma viral pode se soltar do genoma bacteriano e pode iniciar um ciclo lítico, onde vai haver a destruição da célula. Onde nós temos um exemplo claro de ciclo lítico e lisogênico. Vamos pegar como exemplo o vírus da herpes simples, que atinge a boca, os tecidos epiteliais, né? Pode atingir a genitália, os ânus, a boca, em geral. No geral, em grande parte da nossa vida, sendo que a maioria da população, cerca de 90% da população mundial possui o vírus da herpes, esse vírus está no ciclo lítico. Aliás, ele está no ciclo lisogênico. Ou seja, ele não está destruindo as nossas células, ele está apenas multiplicando as nossas células. Só que em algum momento, devido, por exemplo, à queda de imunidade, se você é uma garota ou uma mulher, quando você vai menstruar, a sua imunidade cai um pouquinho. Em tempos de frio, onde nosso metabolismo cai e a nossa imunidade diminui, o ciclo lisogênico pode começar a se transformar em ciclo lítico, vamos dizer assim. O genoma bacteriano vai sair do plasmídio, ou seja, do DNA bacteriano, e vai iniciar um ciclo lítico novamente. E aí nós vamos ver os machucados. E aí os machucados vão aparecer, porque a sua célula, o tecido epitelial, está sendo destruído pelo ciclo lítico. Então todos os vírus têm esse ciclo lítico e lisogênico. Aqui a gente pegou como exemplo a bactéria e o bacteriófago, mas todas as células, todos os vírus, eles têm esse tipo de ciclo, né? O ciclo lítico e lisogênico. É claro que tem alguns vírus que penetram no corpo e já vão, depois de um tempo, né, depois do período de incubação, já vão destruir as células, né? Como por exemplo o ebola. Mas olha o vírus da AIDS, ele pode ficar até 10 anos oculto no nosso sistema, no nosso corpo, sem que nós saibamos que ele está ali, porque ele pode estar realizando o ciclo lítico, se reproduzindo, aliás, o ciclo lisogênico, né? As células estão se dividindo, estão se multiplicando com o genoma viral, que posteriormente pode vir a destruir essas células. Então, o grande exemplo do ciclo lítico e lisogênico está no bacteriófago. Esse vírus de bactéria que pode pousar, aderir na placa bacteriana e iniciar um ciclo lítico, onde vai terminar com a lise, com a quebra da célula, e o ciclo lisogênico, onde não vai terminar com a quebra, com a morte da célula. A célula vai continuar normalzinha, bonitinha, funcionando do mesmo jeito. Quando o vírus faz esse ciclo lisogênico, ele pode, por exemplo, introduzir novos genes àquela bactéria. Um exemplo disso é a bactéria Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo. O botulismo é uma doença causada pelo excesso de botox no organismo. O botox é produzido pela Clostridium botulinum e aí as pessoas aplicam o botox para fazer uma paralisia da musculatura, porque a pessoa acha que está mais novinha, achando que está mais novo e tal, né? Mas essa bactéria, por exemplo, ela pode estar em enlatados, em alimentos vencidos, em alimentos que foram mal armazenados, e aí podem causar uma morte, até mesmo a morte, uma infecção generalizada no corpo, no organismo, causando uma paralisia, por exemplo, das vias aéreas, e a pessoa pode morrer. Essa bactéria, Clostridium, ela não tinha essa característica de produzir o botox, a toxina botulínica, mas ela recebeu esse poder de produzir a toxina botulínica de um vírus. Então, as células hospedeiras do vírus, do genoma viral, passaram a apresentar novas características que o vírus introduziu a partir de seu genoma. As bactérias não morreram, porque elas estão ali se reproduzindo e a cada vez mais que se reproduzem, produzindo a toxina botulínica. E aí, podendo levar até a morte daquela pessoa que está com aquela bactéria produzindo botulismo. Né? Muito difícil, bem arriscado. Né? Isso é o ciclo lítico e lisogênico. Bem, vamos falar agora do retrovírus.
o que viria a ser o retrovírus. O retrovírus é um vírus que possui moléculas de RNA, ou seja, ácido ribonucleico, e possui também uma enzima conhecida como transcriptase reversa. Então, para você classificar um vírus como retrovírus, ele deve possuir a transcriptase reversa e ser um vírus de RNA. O maior exemplo de retrovírus que nós temos, mas não o único, é o vírus da AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV. Esse vírus atinge os linfócitos do nosso sistema imunitário, causando uma baixa na nossa imunidade, o que pode levar a que várias doenças oportunistas cheguem no corpo do doente e matem ele, como a tuberculose, pneumonia, o sarcoma de Kaposi, câncer. O vírus do HIV é um vírus envelopado. Observe que ele possui um envelope lipoproteico, possui duas fitas idênticas de RNA e ainda possui duas enzimas transcriptase reversa. Qual é a função dessa transcriptase reversa? A transcriptase reversa faz o processo de transcrição ao reverso. Lá na citologia você aprende que o processo de transcrição é a produção de um RNA mensageiro a partir de uma fita molde de DNA. A transcriptase reversa faz o processo ao reverso, ao contrário. Ela pega uma molécula de DNA e consegue, uma molécula de RNA e consegue produzir uma molécula de DNA